Boa noite a todos, que as bênçãos de Jesus continuem a envolver-nos em paz, em harmonia e em luz. Esse tema, afeições espirituais, é bem importante para nós, para que nós possamos avaliar a quantidade de espíritos bondosos entrelaçados a nós, que nós desconhecemos e nem sequer temos a ideia do trabalho maravilhoso que esses espíritos fazem conosco. Principalmente aqueles que se encontram no plano espiritual, velando por nós, como nos mostra o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa primeira parte, do item 18 do capítulo 4, que trata sobre os laços de família. Naturalmente que entre esses espíritos mais adiantados, que velam por nós e que nos auxiliam e nos amparam em nossas aflições, se encontram alguns deles ou um deles, geralmente, retornam conosco. Quando não retornam de imediato, no mesmo período, no mesmo tempo em que nós encarnamos, mas eles conseguem, quando as coisas se encaminham de forma a eles poderem retornar, eles retornam entre nós. Mas como é que essas afeições existem? Porque nós nos afeiçoamos a todos os espíritos? Deveríamos, mas não. Por quê? O que é necessário para que existam as afeições? Os espíritos superiores nos colocam no Livro dos Espíritos que para que nós possamos nos afeiçoar uns aos outros, precisamos ser espíritos simpáticos. Espíritos que têm inclinações, ideais, desejos semelhantes. Então, nós podemos assim dizer que os bons espíritos, eles se afeiçoam, porque eles são espíritos simpáticos. Eles são espíritos que apresentam os mesmos ideais, as mesmas inclinações para o bem. E eles também se afeiçoam àqueles que tentam vencer as dores, os males, as más inclinações, para que possam se aperfeiçoar. Os maus espíritos também, ou os espíritos, vamos dizer, espíritos imperfeitos, não vamos usar o adjetivo maus, vamos dizer assim, os espíritos imperfeitos, eles também se afeiçoam. Se afeiçoam pelas inclinações que eles possuem, pelos ideais, pelos gostos e ainda pelo sentido das coisas muito materiais, das ilusões da vida, que todos os espíritos imperfeitos apresentam, uns mais do que outros, porque eles são simpáticos. Então, simpatia, porque às vezes as pessoas pensam, mas fulano é tão simpático. Não, ele é agradável. Porque simpatia, no sentido espiritual, é afinidade, é afeição, né? Temos que ter essa afinidade para que sejamos, portanto, temos que ser espíritos simpáticos. Mas alguém poderá estar se indagando, por que então um espírito que se encontram, como nós vamos falar daqui a mais um pouco, como a veneranda, que apresenta no capítulo de Nosso Lar, que ela é uma das dirigentes do Departamento de Regeneração do Nosso Lar, ela há mais de 200 anos, porque olha, o livro foi publicado em 1944 ou 34, então, vejam bem, aí a gente vai ver, a veneranda já estava há 200 anos velando por espíritos encarnados que ficaram à retaguarda. Ela avançou
e eles continuaram, permaneceram sem o progresso moral. Então, essa afeição é antiga. Por isso que uns a simpatia, digamos, vem pelo fato dessa afeição maior, pelos laços amorosos, que o amor cria laços, os laços amorosos que foram criados ao longo do tempo, ao longo das encarnações, dos retornos juntos, mesmo o espírito se adiantando, mas continua a sua afeição e a velar por nós. Então, como nós dizíamos anteriormente, todas as afeições são duráveis, porque às vezes a gente diz assim: fulano amava tanto a esposa, mas se separou, você soube? Bom, então não amava. Ou então, digamos assim, o motivo que o levou a amá-la acabou. Porque também muitos de nós nos afeiçoamos às coisas materiais por uma questão de motivo, de causa. Naquele momento, o que nos motivou, nós estávamos afeitos àqueles motivos. Mas a gente muda, o tempo passa. Então aquilo deixou de ser a causa que me movia para aquela afeição. As afeições terminam, portanto. Por isso que os espíritos superiores, eles colocam na questão 939 do Livro dos Espíritos, eles colocam que há duas espécies de afeições, pelo menos em um mundo como o nosso de provas e expiações, ou entre os espíritos imperfeitos. Há duas espécies de afeições: a afeição da carne ou do corpo e as afeições da alma. A afeição da carne ou do corpo, ela se extingue com a extinção do motivo que as levou a existir. Acabou, não tem mais, encerrado. Mas as afeições da alma são duráveis. Essas ultrapassam as barreiras do tempo e as barreiras do espaço. Por isso, o Espírito Veneranda, há 1000 anos, está lá no capítulo 32 de Nosso Lar, quem quiser conferir. Há 1000 anos vela por almas que ficaram à retaguarda na terra, que ela tem afeição e ela deseja que eles progridam. Enquanto isso, ela trabalha há 200 anos para continuar a ajudá-los no nosso lar, na cidade Nosso Lar. Então, são afeições duradouras, porque são afeições da alma. Ela é pura, ela é amorosa, ela não precisa do interesse pessoal. Não existe interesse pessoal em afeições duráveis. As afeições motivadas pelos interesses, essas são passageiras. Acabou o interesse, acaba também a afeição. Mas vamos então falar dessa questão da afeição. Eu tomei como exemplo para trazer, além da veneranda do Nosso Lar, eu também tomei como exemplo no livro Libertação. Se alguém lê o livro Libertação, é uma obra magnífica, aliás, todas as obras de André Luiz. Então, em Libertação, no último capítulo praticamente, nós encontramos o reencontro de Matilde com Gregório. Matilde foi mãe biológica de Gregório no século XVI. Era uma matrona, como se dizia na Idade Média, até a moderna. Era uma mulher de alto valor, não somente no sentido dos valores aristocráticos, mas dos valores morais. E Gregório foi seu filho.
Gregório, pelo menos até o momento em que Francisco Cândido Xavier psicografou a obra, ele se encontrava na Cidadela, uma cidade criada por ele e outros espíritos da mesma hierarquia. Espíritos de conhecimento a ponto de plasmar uma cidade, embora feia, retorcida, porque o coração ainda estava cheio de perversidade, de dor, de sofrimento, de sentimento de culpa, de remorso e também de crueldade. Mas eram excelentes magnetizadores, a ponto de magnetizar espíritos devedores e dizer para um espírito que foi uma mulher, que foi uma aborteira, ela não fez só abortos nela, ela abortou, ela provocou outros abortos. Você não é uma mulher, você é uma loba, E foi magnetizando-a e perispiritualmente, pela plasticidade do corpo perispiritual, ela se viu na forma de loba. Mas esse Gregório foi o filho querido, o amor de Matilde, desde os primeiros tempos, que se desviou do caminho do bem, desviou-se do caminho do bem por completo. E ele ali se encontrava perseguindo um outro espírito que não cedeu para ele as suas paixões desde o século XVI. Ela estava reencarnada, novo corpo, nova família, novas possibilidades de evolução, mas travada. E o espírito Gúbio resolve descer de nosso lar, um instrutor espiritual de hierarquia, para auxiliar a Margarida, antiga filha do seu coração. Olha os laços afetivos em espírito. Mas ele já tinha conseguido, mas Gregório mantinha, com outros espíritos ao seu comando, um processo de subjugação doloroso que ia levá-la ao desencarne. E Gúbio foi, nós não vamos tratar de tudo, porque a nossa parte são ressaltar as afeições, e Matilde então, que o conhecia, em instâncias espirituais muito mais adiantadas, ela lhe pede para interceder em favor de seu filho. E ela diz: ele está cansado, ele não aguenta mais. É o momento, Gúbio, de retirar meu filho das trevas. E foi isso que aconteceu. Ele desafia Gúbio, veja a mente de Gregório, desafia Gúbio no plano espiritual a um duelo. Com espada, viu? Ele plasmou a espada. E chega então Gúbio com os seus amigos e diz: orem por mim, mantenham-se em vibração, porque hoje tudo será resolvido. Matilde já se encontra na psicosfera próxima à Terra e no momento exato ela se materializará para o filho. Então primeiro Gúbio e ele desafiou. Ele dizia impropérios e Gúbio calado, não respondia nada. Silêncio na alma, silêncio no coração. Feliz porque a filha já estava equilibrada e porque ele iria retirar Gregório daquela situação. Então, em dado momento, se forma um instrumento. Ele doa ectoplasma perispiritual, ele doa fluidos perispirituais e forma-se uma espécie de garganta. Isso nos diz André Luiz. E escuta-se uma voz, era a voz de Matilde, que diz: filho da minha alma, filho do meu coração, hoje é o dia de eu retirar-te daqui. Ele diz:
também impropérios, que ela vai embora, aquilo não era local para ela não era mulher para se encontrar ali, ela já tinha outros locais para ficar. Então ela diz: meu filho, eu não posso de maneira alguma pegar de uma espada para lutar com você, porque a minha espada ainda é o amor. E então, nesse momento, os espíritos amigos que estavam assessorando o Gúbio vê como que uma fumaça leve se formar, e Matilde toma a forma de uma matrona do século XVI e apresenta-se o filho. Quando ele a vê, ele diz: mãe, minha mãe, e se prostra. Ela começa então, como na infância, na sua infância, a alisar-lhe a cabeça: meu filho, vamos, você vai comigo hoje. E ele vai reduzindo a sua forma e ela o abraça de encontro ao peito e o retira dali. Nos diz André Luiz, de uma maneira muito própria e muito rica, que no momento em que ela o abraça, houve um choque entre a treva e a luz, mas a luz sempre vence a treva. E ele então adormeceu para ser retirado daquele ambiente. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós vimos, que nosso amigo leu para nós, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18 do capítulo 4, Allan Kardec comenta que as nossas famílias, os nossos grupamentos familiares, os grupos ou as famílias, elas são formadas desde o plano espiritual, até mesmo antes de virem para a Terra. Então esses grupamentos, esses círculos de amizade, eles persistem ao longo do tempo, sem haver questão do tempo ou de espaço. Podem os espíritos encontrar-se em espaços diferentes, como Matilde se encontrava, mas como ela, no momento exato, ela consegue descer as vibrações, descer de vibração e materializar-se para o filho. Então, nós formamos esses grupamentos. E muitos estão aos períodos em que nós nos separamos. Alguns reencarnam, outros permanecem no plano dos espíritos. Os que estão livres, a palavra livre entendamos como sendo aqueles que se encontram desencarnados, mas naturalmente equilibrados, não é? Com equilíbrio espiritual e moral, esses continuam a amparar e ajudar os que estão cativos. Quando Kardec utiliza o termo cativo, ele significa são aqueles que se encontram encarnados, vinculados, presos à matéria. Muitos esperam o retorno dos outros. Outros vêm antes que esse retorno, essa encarnação termine, para a complementação do trabalho no seio daquela família. Porque pode ter em vista o sucesso ou o progresso, melhor dizendo, daqueles encarnados, da própria família, ou então tem em vista digamos que algo muito maior, um projeto maior, um projeto que envolve grupos sociais, que envolve algo maior, que não é somente a família, é a família e também mais do que a família. Então, daí, esses espíritos, como nos diz também Kardec na Revista Espírita, é muito bonita essa mensagem da Revista Espírita de 1864.
É um artigo intitulado Verdadeira Afeição Espiritual. Nesse artigo da Revista Espírita, Allan Kardec coloca um espírito amigo que vos amou como um pai. Ele vos amará na condição de filho, na condição de irmão, na condição de amigo, na condição de parente próximo, mas continuará vos amando, porque é o amor que persiste, ele é durável, porque ele não atende a interesses pessoais, e esses espíritos tentam buscar-se. E aí a gente vai ver, né, que os mais adiantados fazem progredir os mais atrasados, mas todos se auxiliam. E aí a gente vai tocar mais uma vez na veneranda. Olha, gente, me chamou muita atenção. O livro foi de 1944, preste atenção. Ela tinha 200 anos em nosso lar, nós estamos em 2024, são 80 anos. Não sei se ela continua em nosso lar, porque ela não tem obrigação nenhuma. Ela estava ali para realizar trabalhos e ajudar esses espíritos que permanecem na psicosfera da Terra, endividados, que precisam sair desse excesso. Reencarna, desencarna e moralmente não se melhoram, não nos melhoramos. Então, ela está para auxiliar nisso aí. Mas ela vem trabalhando há 1000 anos por esses corações. Eu fiquei, sabe, Beto, um pouco perturbada até. 1000 anos. São 10 séculos, gente. 10 séculos. Então, quando a gente escuta isso, 10 séculos, no momento, eu me lembrei da Epístola de Paulo, que trata, que algumas traduções daquela Epístola de Paulo, que trata sobre o amor. É a primeira carta aos Coríntios, do capítulo 13, versículos 1 a 7. Tem traduções que traduzem assim: o amor é benigno, outros é a caridade, porque na verdade a caridade é o amor em ação. Veja o que nos diz. Para entender veneranda, para entender Matilde, aquela mãe, nós temos que entender isso aqui. Veja o que diz Paulo: o amor é paciente. 1000 anos. É brando, é benfazejo, não é temerário, nem precipitado. Não se precipita, espera o tempo exato das coisas, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Está explicado. Está explicado essas questões das afeições espirituais. Então Paulo, ele traduziu muito bem essa questão, né, das afeições espirituais. Emmanuel, ele tem uma página que nós resolvemos fazer esse tema por essa página. Ela é chamada Afeições Espirituais. Só que nós viajamos pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pela Revista Espírita, pelas obras de André Luiz. E então, ele, nessa página de Afeições Espirituais, ele diz assim: assim como a árvore se ergue sobre as raízes ocultas, a nossa existência na Terra, temporária, equilibra-se nas afeições invisíveis. Não tenhamos dúvida, porque diante de momentos que nós temos vivido na Terra, para que nós nos mantenhamos
firmes nos nossos ideais, aqueles que já deixamos um pouco para trás determinados vícios, aqueles dentre nós que já deixamos um pouco para trás as ilusões da vida, que já compreendemos mais o que é o Espírito, qual a missão do Espírito, por que ele reencarna, por que desencarna, o que é evolução, porque o progresso é lei divina, porque nós somos seres perfectíveis. Então, para que nós nos mantenhamos firmes nesses ideais, diante dos embaraços da vida, temos que ter voltados para todos nós que nos encontramos na Terra, nesse mundo de provas e expiações, afeições invisíveis de grande equilíbrio, para que possam nos manter, pelo menos evitar que nós resvalemos para os abismos espirituais. Porque se a gente começa, é um erro, depois outro, depois outro, depois outro, não consegue mais, as companhias espirituais infelizes, inferiores, se multiplicam, e aí o espírito encarnado ou desencarnado depois não consegue, só consegue com muito tempo, muita ajuda espiritual, sair da situação de gravidade em que se envolveu. Por isso que nós não podemos nos demorar excessivamente em situações infelizes. A queda para um espírito imperfeito como nós é natural. Todos caímos, mas nós precisamos levantar. Quando a gente observar, quando a gente lê o Evangelho, que vi Jesus dizendo ao paralítico: levanta e anda. É preciso que a gente entenda não somente o que se encontra ali, voltado literalmente para o paralítico, que era paralítico e, sob a bênção de Deus e os fluidos divinos, se ergueu, mas nós temos que entender que a paralisia da alma, todos muitas vezes nos encontramos, e que precisamos a cada queda levantar-nos. Levanta-te e anda. Jesus sempre diz isso: levanta-te e anda, não olhes para trás. Tudo isso são lições que nós podemos tirar com valor, retirar daí valores espirituais para nós, que é para a gente vencer esses óbices, essas dificuldades e conseguirmos continuar caminhando dentro daquilo que coloca o nosso Mestre e Senhor Jesus. Então, avancemos, nos diz o Evangelho, nos diz Emmanuel, aliás, é na página dele: avancemos, portanto, ao influxo dos afetos superiores que nos estendem os braços das regiões elevadas. Vamos entender de uma maneira prática. Gúbio retorna à Terra, não encarnado, mas desencarnado, para auxiliar a filha num processo de subjugação, a ex-filha num processo de subjugação espiritual. Né? Então, quantos gúbios, quantas venerandas, quantas Matildes, quantos espíritos superiores não se encontram retornando diariamente
em posições diferentes para erguer, para auxiliar, para amparar aos seus afetos. Ou pela simpatia, aqueles espíritos que estão querendo se melhorar e eles são atraídos para nós pela vontade sincera que temos de vencer, pelos pedidos que uns fazem aos outros, para que a gente possa vencer. No livro, se eu não estiver enganada, que eu não cheguei a ler dessa vez, mas eu acredito que é no Mundo Maior, quando Cecília, uma jovem muito rebelde, de um temperamento muito, bastante recalcitrante, e então a mãe desencarnada, ela sai grávida, mas ela sai grávida e seria mãe solteira, e ela não queria ser mãe solteira, então ela queria retirar a criança a todo custo. O aborto estava programado e a mãe, que velava por ela, em espírito, desencarnada, luta, fala a ela, adormece-a, retira do corpo, conversa com ela, mostra que aquele espírito é vinculado a ela por vidas anteriores, de quem ela é credora. Ela deve. E ela não aceita, e ela vai atrás de espíritos benfeitores. É aquele pedido que vai rolando de um para o outro, e eles vêm e intercedem. Vem Calderaro, instrutor espiritual ligado a nosso lar, luta, mas Cecília aborta, só que ela desencarna também. E mãe e filho saem jungidos, vinculados, presos um ao outro, ela blasfemando e ele também, os dois blasfemam. E então Calderaro diz para aquela mãe: não sabemos quando continuaremos a velar por Cecília. Outros amigos também já estão sabendo que vão velar por ela. Vamos esperar o momento dela reconhecer o equívoco, o erro, dessas almas se perdoarem, para que nós possamos afastá-las e ela ter acesso à preparação para uma nova existência com ele, com aquele que ela rejeitou. Então, essa ideia de Emmanuel, que assim como a árvore está assentada nas raízes profundas, nós também estamos assentados nessas aveições invisíveis que nos estimulam ao progresso, que nos auxiliam, que nos amparam em nossas vidas. Mas dentre essas almas afeiçoadas se encontram os anjos guardiães. Todos eles. E todos eles são espíritos superiores. O que é que Kardec chama de espírito superior, traduzindo o pensamento dos espíritos superiores? Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos duas classificações de espíritos superiores. Duas classificações. Eles colocam que existem os espíritos inferiores, que envolve todos os imperfeitos, os espíritos que estão em estado de ignorância, aqueles que estão iniciando a sua trajetória evolutiva, todos. Essa é uma classificação. E os superiores são aqueles da categoria dos bons espíritos e puros espíritos. Então, há momentos que, quando ele se refere a espíritos superiores, digamos que um espírito da hierarquia do Cristo também faz parte dessa classificação, porque nela está embutida
os bons espíritos e os espíritos puros. Mas na escala espírita, que é a outra classificação que o codificador faz, com o auxílio dos espíritos superiores, ele coloca para nós que existem 3 ordens de espíritos, 3 que ele, conseguiu fazer. Pode ter muito mais, viu, gente? 3 para a gente entender, né? Que são espíritos, terceira ordem, espíritos imperfeitos, que vai dos espíritos ímpios, que são os cruéis, os malvados, os perversos, até os espíritos neutros. Os neutros são aqueles que eu acredito que a maioria de nós estejamos entre eles. Ora fazemos o bem, ora fazemos o mal. Às vezes nem sabemos que estamos fazendo o mal. Outras vezes fazemos o mal porque deixamos de fazer o bem. Isso já é um mal na concepção dos espíritos superiores. Então, a segunda ordem dos espíritos bons, que aí nós vamos ter os benévolos, que são os bondosos, né? Vamos ter os sábios, como um Galileu, por exemplo, entre nós. Vamos ter os de sabedoria, como um Francisco Cândido Xavier, e entre outros, né? Entre outros. Vamos ter também os superiores, quer dizer, e esses superiores? Não, porque esses superiores são aqueles que abrigam bondade, abrigam conhecimento e sabedoria. Então, é o superior, mas não é ainda o puro espírito. Aí é uma outra classificação. O puro espírito é primeira ordem. Jesus é primeira ordem. Segundo Humberto de Campos, Maria, a mãe de Jesus, depois da última encarnação, ela foi da vontade de Deus. A gente tem que ler as entrelinhas, está lá em Humberto de Campos, na Boa Nova, quando ele diz assim: e quis o meu pai. Para Jesus, o pai dele não é José, né? É Deus. E quis o meu pai que ficasses ao meu lado no meu reino. A tradução, naturalmente, que Humberto de Campos diz, né? Então, isso aí na entrelinha diz o seguinte: Maria foi habitar um mundo divino. Então, ela já estava na condição de puro espírito. Digamos que foi a gota d'água, aquela coisa que não era preciso, aquele pedacinho para que ela chegasse a puro espírito. Ela vê o seu filho ser crucificado, ela saber desde o início que ele era diferente e que naturalmente aquilo, que ela era avisada, Maria, né? Ela, enquanto José foi avisado do nascimento de Jesus por sonho, como nós temos muitos sonhos espirituais reveladores, Maria ela viu o anjo Gabriel, tornou-se visível para ela, para dizer que ela seria mãe do Salvador. Aí já mostra a hierarquia espiritual dela. Então, dessa maneira, os espíritos superiores, esses superiores estão dentro, que são anjos guardiães, digamos assim, que eles estão para nós como sendo naquela segunda categoria, né, de segunda ordem. São os bons, são os sábios, são os benevolentes. Eles podem ser os nossos anjos guardiães. E qual é o papel deles? Qual é a missão deles? É a missão de um pai, está lá na questão 495 do Livro dos Espíritos. É a missão de um pai para o seu filho, conduzindo-o ao caminho do bem. Eles falam ao nosso coração, à nossa consciência, principalmente no momento em que oramos, em que meditamos, em que refletimos. Eles estão sempre ao nosso lado. E nós vamos encontrar nessa mesma questão um comentário de Kardec que diz assim,
que Ele acompanha os seus tutelados, não importa que eles estejam nos palácios ou nas sarjetas, livres ou prisioneiros, Ele os acompanha, porque ama. Porque é uma categoria de espírito que ama, mas além desses, existem também aqueles outros que são protetores, amigos diletos, que podem estar entre familiares, parentes, desta existência, de outras existências, como nós já acabamos de ver, e que nos protegem, e que o objetivo deles é nos assistir com conselhos, quando eles podem, né? Muitos reencarnam ao nosso lado para nos auxiliar. E aí a gente vai ver, né? Que esses espíritos, muitas vezes até depois de desencarnados, continuam trabalhando juntos, se protegem. Isso a gente vê num livro, Os Mensageiros. Isabel e Isidoro foram mulher e marido, pobres, mas mantinham ao lado da pequena casa um espaço onde eles faziam o Evangelho segundo o Espiritismo. Abria as portas para os necessitados. E então ele desencarna. Ela permanece. As dificuldades eram grandes. O filho mais velho dizia: mãe, vamos alugar. A senhora só faz evangelho com o povo aqui. A senhora não... para que isso se nós precisamos de um aluguel? Ela disse: cale-se, meu filho, porque isso aqui é um templo onde espíritos bondosos descansam. E ela sabia disso, porque, segundo André Luiz, aquele espaço pequenininho da casa de Isabel era um templo de descanso, era uma oficina de descanso de trabalhadores do nosso lar quando vinham para a terra. Quando desciam em missão, eles descansavam lá, era um posto seguro. Incrível, eu só vi isso nos Mensageiros. Isidoro teve a permissão de permanecer com a esposa e os filhos por um período bom, mesmo desencarnado, auxiliando-os. Ele veio de nosso lar, eles o auxiliavam para ele ajudá-la, para que ela conseguisse realizar esse trabalho. E durante a noite, que ela dormia, eles voavam em direção, voavam é a expressão, viu? Eles volitavam, né? Eles volitavam em direção de nosso lar para receberem instruções de como eles deveriam trabalhar. Então, meus amigos, para nós concluirmos, nós queremos dizer para vocês que existem também afeições subalternas. Emmanuel também nos avisa disso. São aquelas com as quais nós compartilhamos enganos da obsessão e da delinquência. E somos constrangidos a ficar com eles. São as velhas obsessões, são as subjugações espirituais, são aquelas afeições que dificilmente tem pessoas que não conseguem largar, porque não mudam a vibração. Porque mesmo que eles continuem conosco, mudou a vibração, ou ele muda, ou o espírito muda, ou deixa a gente. Não vai ficar se não tem campo, né? Então, aprendamos a conviver com esses espíritos amigos. Não nos deixemos faltar oportunidades de elevarmos o pensamento a Jesus. E no momento que nós elevarmos o pensamento a Jesus, lembremos-nos de que naquele momento tem alguém que está esperando por isso, para entrar em contato conosco. Por isso que peçamos aos bons amigos espirituais, aqueles que nos estimam,
que velam por nós, que nos auxiliem, nos amparem, nos perdoem, nos estimulem ao progresso. A gente gosta de fazer muito isso às 18 horas. Eu estou me deslocando quase 3 dias na semana para o Francisco Cândido Xavier, que é nossa casa de trabalho. E então é a hora da Ave Maria. Eu saio antes, 10 minutos antes. Quando começa a Ave Maria, eu entro em oração e peço aos bondosos amigos, principalmente aqueles que me estimam, que me amam, que querem auxiliar-me no meu progresso. E então aquilo chega a me dar uma paz interior e eu esqueço do trânsito da Adélia Franco. Por alguns minutos eu esqueço do trânsito da Adélia Franco. Mas que Jesus nos ampare, nos fortaleça, ilumine as nossas almas. Deus esteja sempre conosco em nossos corações. Que Deus nos abençoe.